quando nós falamos de reino, muitas vezes, né, vem à nossa memória que todo reino, para que ele venha a crescer, para que ele venha subsistir, ele precisa de comunhão, ele precisa de unidade. O próprio Senhor Jesus, ele disse que um reino que ele é dividido, ele não subsiste. Ele não cresce, ele não prospera, ele não continua, ele não avança. Amém? Um reino que ele está dividido naqueles que fazem parte do reino, aqueles que eram para fazer parte do reino, ele não subsiste. E a palavra subsistir, amém? Ela tem um significado interessante, eu fui pesquisar sobre isso, amém? Uma das traduções para a palavra subsistir é preservar a sua intensidade. Você pode repetir isso comigo? Preservar a sua intensidade. E como corpo, como igreja, o que nós precisamos mais nesses dias é preservar a nossa intensidade. Porque é legal quando nós começamos algo, é legal quando nós damos início a um projeto na nossa vida, ou na igreja, ou em alguma área. Mas o problema é quando isso vai avançando e nós vamos perdendo a nossa intensidade. Alguém gosta de MMA aí? Luta? Deixa eu tomar uma água. Alguém luta aí ou não? Sabe que aquelas pessoas que vencem a luta são aquelas pessoas que têm a capacidade de preservar a sua intensidade até o final. São aquelas pessoas que têm, aqueles lutadores que têm a capacidade de na hora certa diminuir e na hora certa avançar. Na hora certa ele dá mais uma recuada, uma protegida, mas na hora de atacar ele sabe atacar. E isso é algo que a igreja precisa ter nesses dias. Porque se nós não preservarmos a nossa intensidade, vai chegar em algum momento que nós vamos desanimar da igreja. Que nós vamos desanimar dos nossos projetos. Que nós vamos começar algo e não vamos continuar. Não vamos dar continuidade àquilo que nós começamos. E você sabe que o brasileiro tem uma facilidade em não terminar aquilo que começa. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui, quantos já começaram um curso e não terminaram? Quantos já começaram um projeto no começo do ano? Não, esse ano eu vou, né? Vou parar de fumar. Esse ano eu vou engordar ou emagrecer, eu não sei. Aí você começa em janeiro, né, no primeiro dia. Nossa, uma benção, cara. Você segura, né, os lanches lá, as alimentações do dia 1º de janeiro, né, mas no dia 2 você já dá uma maneirada. E daí você vai recuando, e quando vê você já passou o mês, você passou o trimestre, o semestre, e você não chegou naquilo que você queria. Amém? Amém? Então o grande segredo para manter a comunhão é abrir mão dos nossos desejos. Quando nós falamos em comunhão, quando nós falamos em corpo, em igreja, nós precisamos entender que nós precisamos muitas vezes abrir mão dos nossos desejos. Sabe, um dia Deus me deu uma palavra e é como se fosse uma família muito grande que compra uma van para passear. Compra uma van para usar. Imagine, como que é o seu nome, querido? Felipe. Casado? Casado, bem casado, né? Glória a Deus. O Felipe com sua esposa. Aí, dentro da casa tem lá os seus pais, os pais dela, tudo morando junto, né? O cunhado morando junto, aquela benção, aquela maravilha, né? E daí, o Felipe resolve comprar uma van. Nossa, glória a Deus, vai caber todo mundo na família, dentro da van, né? Vamos passear. O problema, queridos, é que se cada um deles não abrir mão dos seus próprios desejos, aquela van não vai se tornar uma benção. Amém? Muitas vezes a gente está tudo dentro de uma van, né? Só que cada um quer ir para um lado, né? Dentro da igreja é assim. Não, eu acho que o pastor tem que fazer assim. Eu acho que o líder do louvor tem que ser assim. Eu acho que o líder das crianças tem que fazer isso. E nós começamos a entrar em guerra dentro de nós mesmos. Nós começamos a entrar numa guerra dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro de uma empresa, porque nós não entendemos o que é comunhão, não entendemos o que é subsistir. Amém? Então, a igreja é a melhor escola para ensinar a gente a abrir mão das coisas, não é? Meu Deus, quando você chega na igreja, você chega, nossa, empolgada. É aqui que eu vou cumprir os meus desejos, né? É aqui que eu vou fazer a minha vontade. E nada disso acontece. Amém? E o propósito maior, ele sempre vai ser realizado por Deus. Amém? E quando existe um conflito, nós precisamos preservar a intensidade. Amém? Fala para quem está do seu lado, profetiza assim, nós precisamos preservar a intensidade. Porque senão a gente vai chegar em algum momento, cara, e toda aquela empolgação vai acabar. Quantos aqui, sem vergonha, porque eu sei que já superou isso em nome de Jesus, mas um dia já chegou na igreja desanimado? Levanta a sua mão, quero ver. Pecador.
Sabe por quê que isso acontece? Isso acontece no nosso casamento, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece no nosso ministério, acontece na nossa igreja, porque nós temos dificuldade, nós não temos muitas vezes a capacidade de manter a nossa intensidade em todo momento. Nós como adoradores precisamos manter a nossa intensidade, porque muitas vezes nós estamos tocando e estamos cantando e parece que nada está acontecendo. Muitas vezes nós estamos tristes e nós oramos e parece que nada vai acontecer. Mas nós precisamos manter a nossa intensidade em busca, em adoração, em louvor, em exatidão aí. Amém? Amém? E então, cara, não diminua a sua velocidade se as coisas não estão acontecendo da forma com que você quer. Preservar a intensidade é não desistir da igreja, de pessoas, quando acontecem os conflitos. Se você for pegar e fazer uma estatística das pessoas que saem da igreja, é porque elas em algum momento entraram num conflito e elas não conseguiram resolver. Elas não conseguiram abrir mão de algo por um propósito maior. Fala para quem está do seu lado, o propósito é maior do que eu e você. O propósito é sempre maior do que a gente, amém? Por isso que o propósito do casamento é maior do que ele ou do que ela. Amém? O propósito de uma empresa é maior do que um líder e um funcionário, do que o chefe e um funcionário. O propósito é sempre maior. Amém? Então, preservar a intensidade é se deixar ser trabalhado no nosso caráter. Porque uma coisa que nós temos dificuldade é em deixar Deus trabalhar no nosso caráter. Nós gostamos de ouvir palavras bonitas. Nós gostamos de ouvir louvores que falam com a nossa vida, com a nossa alma. Mas quando Deus começa a tocar em nosso caráter, nós temos dificuldade. Quando Deus quer remover coisas do nosso coração, nós temos dificuldade. Preservar a intensidade é preservar o coração, o amor e a adoração. Quantos são adoradores aqui? Amém? Sabe algo que esses dias, desde que nós começamos o nosso projeto desse ano, né? Foi todas as vezes que nós nos reunimos nas casas um dos outros, embora às vezes é para fazer uma visita, embora é para matar, jogar um videogame, sei lá o que for, para nós pararmos um momento e fazermos uma oração, um momento de adoração, amém? E nós estamos fazendo isso lá na nossa igreja, porque nós entendemos que há uma necessidade de nós buscarmos a Ele juntos. Amém? Há uma necessidade de nós preservarmos essa intensidade. Muitas vezes nós chegamos em casas que as pessoas estão desanimadas, que as pessoas estão pensando em desistir, mas quando nós começamos a adorar, cara, a adoração é algo tremendo. Amém? Sabe por que eu gosto de música? Quem gosta de música aqui? Porque a música é algo sensacional. Quando você pega, você para na frente de uma caixa de som, você não vê o som saindo, não é? O som é invisível, né? Você fala, uau, cara, como é que pode? Eu tô ouvindo esse negócio, cara, não consigo ver esse troço. Eu posso ver alguém tocando, é diferente. Mas quando você coloca no carro, no som do seu carro, e você começa a ouvir aquilo, você fala, cara, que doideira isso. E eu acho legal porque a música, assim como Deus, nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir, conseguimos ouvir Ele. Amém? Talvez nós não estejamos vendo Deus, amém? Mas nós sabemos que Ele está conosco. Nós sabemos que quando nós ligamos o som da nossa adoração, Ele começa a falar com a gente. Amém? E olha só, então o desafio de hoje para a igreja é preservar a intensidade, é subsistir, é conservar a sua força. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que nós estamos, eu acho que vocês estão movendo nesses dias também, que foi direcionado de cima para baixo, amém, dos nossos pastores, que é sobre graça. Fala comigo, graça. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, senão você vai achar que eu não leio a Bíblia também, né? Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, eu amo tudo em Ti. Dó. Senhor, Senhor. Vamos acertar o tom aqui, gente, pelo amor de Deus. Tudo em Ti, oh Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, eu amo tudo em Ti, oh Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, eu amo tudo
tudo em ti. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Olha que texto tremendo, vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Cara, quando nós lemos esse texto, você fala, nada daquilo que nós façamos ou podemos fazer, daquilo que nós fizemos ou vamos fazer ainda, pode compensar, pode pagar aquilo que Ele fez por nós. Amém? E quando Deus criou o homem, Ele criou, como eu falei no começo, Ele criou o homem num lugar perfeito, Ele criou num paraíso, Ele fez todas as coisas lindas e perfeitas e colocou o homem lá. Colocou o homem lá. E uma das coisas que eu perguntei para Deus esses dias, cara, foi: Deus, por que o Senhor fez o homem já homem e não fez o homem criança? Você se perguntou isso? Por que Deus não fez criancinha, bebezinho, né? Numa manjedoura, sei lá, sentado, deitado no meio do nada lá, e começou a crescer, e Deus ensinando ele. Por que Deus ele já criou o homem já grande? Já se fez essa pergunta? Amém? E Deus falou comigo que Ele criou o homem já numa estatura, porque para você entender e desfrutar da graça, somente aqueles que têm uma estatura realmente, somente aqueles que já têm uma maturidade para poder entender um ambiente de graça. Porque, querido, eu não sei se você sabe, a graça ela é tremenda. A graça, muita gente fala assim, cara, a graça é legal, cara, a graça é de boa, né? A graça é... Você pecou, não dá nada, filho, né? Você tá com a vida toda errada, mas, cara, a graça de Deus vai dar um jeito de você, né? Você pode viver a vida que você quiser, a graça de Deus, né, é legal, ela é zen. Só que quando nós começamos a olhar para a graça de Deus, aquilo que Jesus veio trazer no novo pacto, amém? A partir dos evangelhos, você vê que a graça não é tão simples assim. A graça não é tão fácil assim. Amém? Amém? Então a graça é o sistema preferido para Deus trabalhar. Quando o homem pecou, ele foi expulso do ambiente perfeito da graça. Eles estavam, né, o homem e a mulher estavam num ambiente onde tudo estava pronto, preparado. Era só eles desfrutar. Amém? Era só eles usufruir daquilo que Deus já tinha preparado para eles. A Bíblia fala que eles primeiro colheram. Amém? Porque Deus já tinha plantado. E o sistema que Deus trabalha é assim, porque na verdade Deus ele sempre vai ofertar algo antes de nós. Deus ele sempre vai te dar algo antes de você dar para Ele. Porque você só, quantos puderam ofertar nessa noite? Amém? Quando você oferta aquilo que Ele te deu. Mas você fala, não, eu vou ofertar, Deus, eu quero ofertar primeiro com o Senhor. Não, mas você só vai ofertar aquilo que Ele já te deu. Desde o começo, Deus já proveu tudo para o homem. Amém? Desde o começo, Deus já habilitou o homem a apenas desfrutar daquilo que Ele tinha, aquilo que Ele tinha dado para o homem. Mas a Bíblia fala que através do pecado, o homem saiu deste ambiente. O homem foi destituído da glória de Deus. E quando o homem foi expulso desse ambiente, amém? Ele começou a se preocupar, a trabalhar para ter o seu sustento. No ambiente de graça, você não precisa se esforçar, as coisas acontecem naturalmente. Mas o pecado tirou esse desenho do homem. A graça te proporciona um governo sobre tudo o que está à sua volta. Pare e pense agora na sua vida. Seu trabalho, a sua vida emocional, o seu casamento, a sua família. Quando você está num ambiente de graça, quando você entende a graça, nós vamos falar sobre isso hoje. Tudo aquilo que está à sua volta é governado. Tudo aquilo que está à sua volta está sob o controle, sob o domínio da vontade de Deus. Amém? A lei, eu quero falar um pouquinho sobre a lei. Amém? Eu sei que vocês estão falando muito sobre isso nesses dias, mas eu quero compartilhar algo. Amém? Para nós chegarmos na graça, nós precisamos passar pela lei. Todo mundo que chegou aqui, um dia chegou pela lei, pela obrigação. Sabe qual que é? Para a gente falar bem básico, qual que é a diferença entre graça e lei? Amém? É que a lei é uma obrigação, a graça é além daquilo que você entende que você precisa fazer. Por exemplo, o culto é marcado para as 7 horas, sim? Quando nós entendemos a lei, o homem que vive na lei, ele chega às 7 horas. Porque ele vive na lei. Então, se o culto é 7 horas ele vai estar entrando pela igreja. Ele vai vir para o culto adorar a Deus. Mas quando a gente entende a graça, a gente sempre chega antes e sai depois. Quantos entendem isso?
Amém? E olha só, a lei, ela nunca trouxe satisfação para Deus. Porque quando você, que é pai, se você é pai, quem é pai aqui? Quando você, todos os dias você tem que falar a mesma coisa para o teu filho, isso gera uma satisfação em você? Teu filho precisa arrumar a cama dele lá, e todo dia você, filho, ô Joãozinho, pelo amor de Deus, Joãozinho, já te falei umas 10 vezes que você tem que arrumar a sua cama. No 10º dia, provavelmente você vai levar ele para o castigo, você vai ter uma correção com ele, você vai chegar, você vai dar uma palavra dura para ele. Amém? E a graça, queridos, foi uma correção de Deus para nós. A graça foi o meio onde Deus nos trouxe de novo para aquilo que Ele tinha projetado desde o começo. O problema é que Deus, amém, teve que trazer a lei para os filhos desobedientes. A lei foi o caminho para nos trazer de novo para a graça. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Aleluia. Quem achou, diga amém. Gálatas capítulo 3, olha lá. Não, está no 2, tem Efésios. Diz assim, ó. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, de que fé ele estava falando? Ele estava falando do novo pacto. Ele estava falando da graça, amém? Estávamos guardados debaixo da lei, como se a lei fosse um automóvel, nós estivéssemos dentro dele, guardados ali, para que ele nos transportasse até que nós chegássemos de novo à graça, até que nós chegássemos de novo ao ambiente da glória, ao ambiente, amém, da eternidade aonde nós estamos, amém? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, ou seja, estava cancelado por um tempo. A graça estava aqui, nós estávamos sendo transportados pela lei, até que nós chegássemos à graça. De maneira que a lei nos serviu de aio, fala comigo, aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vocês já devem saber, a palavra aio, um dos significados, né? A palavra aio e tutor, ela tem a mesma tradução, ela é o mesmo significado, e vem de uma palavra grega que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança. O aio, nos tempos de Paulo, era uma pessoa responsável por levar os filhos dos seus senhores até a escola, da escola para casa. Era aquela pessoa responsável por pegar na mão, ajudar a atravessar a rua, se cuidar para que ninguém roubasse, amarrar o tênis, ver se o uniforme estava bem posicionado, e levava as crianças até aquilo que elas precisavam fazer. Só que a palavra de Deus, a história conta que chegava uma determinada idade, que aqueles aios já não precisavam mais. Aquele serviço já era rompido, não precisava mais. Amém? E o que isso traz como entendimento para nós nesses dias? Que a lei, queridos, é para crianças. Fala comigo assim, a lei é para crianças. Amém? Quando nós vivemos, amém, na lei, significa que ainda nós estamos vivendo num ambiente de maturidade, numa posição, numa postura de imaturidade diante daquilo que Deus tem. Porque quando nós vivemos na lei, nós estamos submetidos somente àquilo. Nós não conseguimos fazer mais nada para Deus. Quando Deus pede algo para nós, nós vamos até aquele lugar, somente até aquele ambiente. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos surpreender a Deus naquilo que Ele quer. Amém? E a lei, então, ela é para crianças, mas a graça é para maduros. Sabe por quê que, como eu falei, Deus criou o homem já adulto e colocou no jardim? Porque somente alguém que tenha uma estatura, uma maturidade, pode desfrutar do ambiente de graça. Amém? É tão ruim quando você trabalha com pessoas que vivem na lei, cara. Sabe, eu sou supervisor de uma transportadora, e a primeira coisa que, quando chega algum contratado novo, algum funcionário, eu falo, cara, o que você quer nessa empresa? O que você quer aqui? Qual que é o teu objetivo aqui? Eu já falo logo de cara para a pessoa falar que quer ser sempre um Zé Ninguém, ou ele quer crescer. E dependendo daquilo que ele me fala, eu dou uma resposta para ele.
Porque se a pessoa falar para mim, não, eu quero crescer, eu quero chegar no teu lugar, eu falo amém. Então é o seguinte, você precisa entender algo. Ele fala para você, eu sou cristão, eu vou falar algo para você. Você viu falar em graça? Não. Ele está vendo aqueles caras que estão lá fora? Estou vendo. Você tem que trabalhar mais que eles. Como assim? Se você quer chegar num ambiente onde você quer, você precisa trabalhar debaixo de um modelo chamado graça. Claro que eu não falo tudo isso para ele, né? O cara vai se converter também, né? Ele não vai entender o que eu estou falando, né? Sabe porque as pessoas, elas querem mais, elas querem receber mais, elas querem desfrutar de mais. Mas muitas vezes elas estão estagnadas na lei. Elas não conseguem avançar. Elas só fazem aquilo que são pedidos para fazer. Elas não conseguem dar mais para Deus. Elas não conseguem entregar mais a Deus. Elas não conseguem, amém, fazer algo diferente para Deus. Você já prestou um culto diferente para Deus um dia, algum dia? Você já chegou, entrou por aquelas portas e falou, Deus, hoje eu quero te adorar de uma forma diferente. Eu já fiz isso muitas vezes, eu faço isso muitas vezes, cara. Amém? Cara, eu já participei de cultos que tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. Eu já participei de ambientes também que, cara, palavras proféticas eram um mato, era rio, liberando. Amém? Porque muitas vezes nós chegamos pelas portas, entramos pelas portas e falamos, é mais um culto. É mais uma rotina que eu estou cumprindo, é mais um dia, amém? E nós não conseguimos oferecer nada novo para Deus. Nós só queremos receber o novo de Deus, mas não queremos entregar nada novo para Ele. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então a lei nos transportou para a graça, porém um entendimento errado da graça nos gera desgraça. Fala comigo assim, um entendimento errado da graça gera uma desgraça. Aquilo que era para ser bom transforma-se em maldição. Amém? A graça, ela não requer menos de mim, ela requer mais de mim. Sabe quando nós olhamos para a lei? Eu acho tremendo a lei. Amém? Quantos conhecem aqui a lei? Amém? Quando nós lá pegamos lá, Êxodo capítulo 20, Deus começa a ensinar o povo de Israel sobre aquilo que Ele queria como lei, como o transporte para chegar até a graça. E uma das leis mais interessantes que eu acho, e que Jesus até ele recitou, porque Jesus recitou, amém? Ele ampliou, ele trouxe a graça para a lei, amém? Misturou a graça junto com a lei, porque ele falou assim, eu não vim para abolir a lei. A lei serviu como uma escola para vocês. Só que agora eu estou trazendo algo novo, algo que vocês precisam entender, que vai levar vocês a uma dimensão muito maior. Amém? E ele falou assim, quando nós olhamos para a lei, uma das leis diz que é para nós não adulterarmos. Quantos conhecem essa lei? Não adulterarás. Então, essa lei é mais ou menos assim. Eu vou explicar para você como que era essa lei. O Júlio é casado com a Bruna. Amém? E se o Júlio, na lei, no tempo da lei, se o Júlio pega o celular da Bruna, amém? E vê a Bruna, nem só um exemplo, tá? Trocando mensagens com outro homem. Trocando mensagens românticas, né, com outro homem. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No tempo da lei, se não existisse o coito, não era decretado como adultério. Amém? Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Porque não existia o coito, não adulterarás, não existia o coito. Se não existia o coito, não adulterarás. Jesus, quando veio trazer a graça é muito mais difícil. O que Jesus disse? Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, com desejo impuro, você já pecou no seu coração, você já adulterou no seu coração. Agora eu faço uma pergunta para vocês: o que é mais fácil, a lei ou a graça? A graça. Porque na lei só precisava do coito para você determinar como um adultério. Na graça não, apenas o olhar, apenas a intenção do coração, para Deus já é um adultério. E muitas vezes, queridos, nós pensamos que a graça é só alegria, né? A graça é só... Vamos lá, todo mundo na graça, Fala para quem está do seu lado assim, a graça. Na graça existe uma responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis com a graça que Deus depositou sobre nós. Amém? Então a graça, ela não requer menos de mim, ela requer mais de mim. Outro exemplo, olho por olho, dente por dente. Na lei era assim, cara. Se você bateu, você ia apanhar, se você matou, você ia morrer, é ou não é? E Jesus, quando veio trazer a graça, ele falou assim: se alguém te bater na face, ofereça o outro. Meu Deus do céu, cara. É legal isso quando Jesus fala isso para nós, né, cara?
Quando vem o irmão e fala mal de você, Jesus fala para você, agora dá mais uma oportunidade para ele falar de você. Deixa ele falar. Amém? Fala comigo assim, isso é graça. Amém? Dá um sorriso lindo e fala, isso é graça. Tá ficando legal, tá ficando legal. Olha só, queridos, eu já estou finalizando, tá? Na graça você precisa caminhar em uma milha a mais. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, na graça você precisa caminhar 1 milha a mais. O que Jesus disse? Se alguém te convidar para você caminhar 1 milha com ele, cara, você vai e caminha 2. Se alguém pedir para você carregar uma caixa de som, cara, se esforce, carregue 2 ou 3. Se alguém pedir para você orar por ela 1 hora, ore 2. Se alguém pedir para você, amém, abençoar ela, se você tem condições de abençoar ela, abençoe mais ainda. Isso é graça. Isso é graça, é quando nós damos mais de nós para Deus. É quando nós oferecemos tudo aquilo que nós podemos dar para Deus. Amém? É quando nós vamos levantar uma oferta, nós precisamos de uma oferta de R$50 para determinado assunto, para determinado projeto. E você pode, você dá 100, você dá 150, você dá 200, porque você entende de graça. Fala comigo assim, graça. Nós precisamos entender de graça, amém? Se você quer viver na graça, no seu trabalho, como eu falei, você precisa fazer mais do que aquilo que te pedem. Tem gente que não vive nem a lei no trabalho. Tem gente que quer crescer, Felipe, mas cara, ele não consegue viver a lei. Ele chega atrasado, ele sai antes, ele não faz aquilo que era para ele fazer, mas ele quer viver na graça. A hora que aparece uma oportunidade de promoção, ele fala, Deus, lembra-te de mim, quando entrares naquela sala, né? Quando meu chefe entrar lá para fazer a seleção, que o Senhor faça ele lembrar de mim. Só que eu sempre falo, querido, que quem não entende a lei, quem vai mal na lei, nunca vai bem na graça. Amém? Fala comigo assim, quem não vai bem na lei, no básico, nunca vai chegar na graça. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga amém. Amém? Então olha só, a graça é o mesmo Deus vivendo em nós, vivendo em mim e você, é a mesma natureza de Deus. É Ele, é alguém que quer dar mais a todo tempo. Cara, você consegue compreender o amor de Deus quando entregou o seu único filho para nós? Amém? Que sacrifício tão grande, tão importante. Ele poderia fazer alguma coisa muito menor, mas Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu único filho. Amém? Qual de nós daríamos o nosso filho por alguém? Talvez nem por um irmão nós não daríamos um filho, cara. Mas a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho por amor de nós. E sabe qual que é interessante? Que Jesus sabia, cara. Deus sabia que muitas pessoas, mesmo depois de Jesus ter feito esse sacrifício, muitas pessoas não o reconheceriam, não o adorariam, o rejeitariam, não acreditariam nesse sacrifício. Mas não foi por isso que Ele parou. Não foi por isso que Ele retrocedeu ao seu projeto. Ele entregou o seu filho por nós do mesmo jeito. Amém? Só quem entende a graça consegue dar isso, amém? Só quem vive nesse ambiente de graça consegue manifestar isso. Como preservar, eu quero falar um pouquinho como nós preservamos essa maravilhosa graça. Quero ler 2 textos para nós orarmos, para nós preservarmos, assim como eu falei, que nós precisamos preservar a nossa intensidade, amém? Fala comigo assim, eu preciso preservar a minha intensidade. Eu também preciso preservar essa graça. Cara, nós precisamos preservar essa graça todo o tempo. Amém? Porque se nós não preservarmos ela, uma hora nós vamos cair na lei de novo. Nós vamos fazer apenas por fazer. E nós não vamos entender a graça de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia em Efésios 4. Vai até as 11 aqui? Não, não tô brincando. Estamos terminando já. A primeira coisa, vai abrindo enquanto você vai abrindo em Efésios 4, queridos. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos preservar essa vida, precisamos preservar essa graça, porque o diabo, ele está a todo momento tentando nos tirar desse ambiente. Assim como o projeto dele, quando Deus colocou o homem no jardim, o projeto do diabo era tirar ele desse ambiente. O projeto dele também é nos tirar desse ambiente. Amém? O desejo dele também é tirar nós desse ambiente de graça. E lá, em Efésios 4, no versículo 7, diz assim, ó: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo.
Você consegue ler comigo? Fazer igual o pastor Facundo faz, né? Vamos lá, ó. Mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender é que existe uma medida. Cada um de nós tem uma medida de graça. Cada um de nós aqui foi depositado uma medida conforme o nosso entendimento do dom que Ele colocou sobre nós. E existe uma teoria muito simples que nós sempre pregamos nesses dias, nesses anos, que nós aprendemos muito, é que quanto mais, amém, de Cristo eu tenho, quanto mais eu portar a Cristo, cara, amém, mais eu vou transformar. Quanto mais eu portar a Cristo, mais eu vou transportar, manifestar essa graça em minha vida. Amém? Ele quer nos encher dele, Ele quer nos encher de Cristo. Amém? Então precisamos entender que existe uma medida. Essa medida precisa crescer de acordo com o que Cristo cresce em nós. Se você tem pouco de Cristo, você vai ter pouca graça. Se você tem bastante de Cristo, você vai ter bastante de graça. Amém? Eu gosto sempre de usar exemplos de funcionários, porque eu 24 horas por dia quase eu estou envolvido com funcionário ou com liderado, né? Então esse negócio fala muito comigo. E eu tive um liderado que ele era pastor, infelizmente ele era pastor. Eu falo infelizmente porque durante 3 anos que eu trabalhei com ele, ele não era da minha área. Mas pensa num cara que não entendia de graça, cara. Pensa num cara que exigia de tudo e de todas as formas a lei. O que eu quero dizer com isso? Ele era o que mais não dava exemplo, mas era o que mais queria cobrar dos outros. Você conhece alguém assim? Aquele que ele não dá exemplo em nada, mas ele sempre está cobrando as pessoas, sempre está cobrando o líder, a empresa, as pessoas que estão à sua volta, sempre está olhando o problema do outro, não está olhando o seu problema. Está querendo tirar o cisco do olho dos outros, mas não consegue tirar a trave que está no seu olho. Quando nós não entendemos a graça de Deus, quando nós temos pouco de Cristo, nós não conseguimos manifestar essa graça. Quando nós não vivemos realmente para Ele, em integridade, nós não conseguimos viver. E a palavra de Deus diz que nós recebemos, a cada um de nós recebemos a sua graça conforme a medida, ou seja, não é todo mundo que está cheio de graça não. Olha para quem está falando assim, você não tem tanta graça assim não. Fala para ele assim, é conforme a medida que você alcançar em Cristo. Quanto mais você ter Ele, quanto mais Ele crescer dentro de você, a palavra de Deus diz é como um rio que flui, amém? De águas vivas correntes. Quanto mais Cristo nós temos e vivemos, mais nós temos graça para liberar sobre as vidas. Mais graça nós conseguimos. Você consegue transformar, cara? Tem gente que quando entra num ambiente, ele consegue transformar um ambiente. Você já conhece alguém assim? Cara, eu profetizo que quando nós entrarmos nos ambientes, nós vamos transformar um ambiente que era um ambiente normal, num ambiente da graça de Deus. Num ambiente do amor, num ambiente da glória, num ambiente onde a eternidade está reinando. Porque nós entendemos a graça, nós vamos entender a graça. Se Cristo cresce em você, a medida de graça cresce também. Alguém que porta Cristo precisa chegar a transbordar de graça. Sabe quando alguém chega lá para você, o teu vizinho chega, ai, cara, e começa a se reclamar da sua vida para você. Porque meus filhos estão tudo com problema, meu marido está isso, está aquilo, né? Qual que tem sido a sua posição? Alguém que transborda a graça? Alguém que transborda o amor? Alguém que entende de graça? Ou alguém que fala, cara, realmente é difícil, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, tende a piorar. Já aconteceu, em vez de ele dar um testemunho com ele, cara, eu também estava vivendo essa vida, mas, cara, pela graça de Deus, hoje eu tô aqui, cara. Ele fala, cara, olha, eu já passei isso e, ó, vou te falar, cara, tende a piorar. Se cuida, anda na sombra. Você consegue entender? Pessoas que não conseguem manifestar a graça, pessoas que não conseguem manifestar o amor, esse ambiente de graça, esse ambiente onde você pode falar, cara, eu vou falar uma coisa para você, em Cristo, todas as coisas já estão preparadas para você. Em Cristo você pode receber tudo aquilo que você precisa, mas você precisa se posicionar. Como o Val colocou aqui no começo, amém? O nosso Deus também é um Deus que restitui, o nosso Deus também é um Deus que sara, que cura, que liberta, que batiza, cara. E nós muitas vezes não conseguimos, porque nós estamos ainda na lei. Nós ainda estamos só naquilo, vamos fazer uma oraçãozinha mirrada por irmão, para ver se acontece alguma coisa.
Cara, nós temos que chegar e decretar e declarar, profetizar a bênção, profetizar a transformação, profetizar um ambiente de eternidade. Amém? Olha só, por que eu sempre gosto de falar de Paulo? Quantos gostam do apóstolo Paulo? Cara, por que quando nós pegamos a Bíblia, a maioria das cartas do Novo Testamento, cara, são dele? Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. Mas sabe por que ele foi tremendamente usado por Deus? Porque ele foi tremendamente transformado por Deus. Se você for fazer uma comparação a olhos humanos, né, que a gente é muito, né, fazer comparação entre os discípulos que caminharam com Jesus e com o apóstolo Paulo, você vai ver que, cara, Paulo, meu Deus do céu, cara, o que Paulo fez. Tanto que quando Paulo chegou lá, depois de 14 anos, foi se encontrar com eles lá, né? O que ele falou? Tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele viu as pessoas se moverem, ele falou, cara, não resultou em muita coisa para mim não, porque eles estavam num nível muito maior. Mas sabe por quê? Porque você só vai o tamanho da tua transformação é o tamanho daquilo que você foi transformado. Se você é pouco transformado, se você se deixa ser transformado muito pouco, possivelmente você não vai conseguir transformar vidas. Amém? E Deus, ele não está preocupado com a nossa estrutura e sim com a nossa estatura. Ele quer que nós chegamos à estatura de varão perfeito. Amém? Eu gosto também daquele texto quando a Bíblia fala que tinha um homem que está, acho que, se não me engano, ele era coxo, né? Que estava em frente à porta do templo, chamado Formosa. E ele estava ali pedindo esmola a todo mundo que entrava, todo mundo que passava ali, ele pedia uma esmola. Mas a Bíblia diz que quando Pedro e João chegaram até aquele homem, amém? E ele pediu as moedas, ele pediu algo deles. Ele falou, olha, eu não tenho aquilo que você está precisando agora, mas eu tenho algo que você precisa desde a eternidade. Amém? Nós não temos nem prata nem ouro, mas aquilo que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Amém? Com aqueles que entendem de graça não tem muita conversa, né? Levanta e anda, filho, você pode avançar. Levanta e anda, você precisa gerar uma intensidade na tua vida, amém? E eu quero colocar o último versículo para nós orarmos. Tiago, capítulo 4. Quantos aqui querem se manter na graça de Deus? Meu Deus do céu. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Como eu posso, pastor, fazer com que a minha vida seja mantida na graça de Deus? Diz assim, ó: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Fala comigo assim: Deus concede graça aos humildes. Se você quer se manter num ambiente de graça, você precisa se manter num estado de humildade. Porque quando nós começamos a crescer, o problema do crescimento é que nós, muitas vezes, saímos da humildade. Quando nós começamos a avançar em qualquer área da sua vida, ministerial, profissional, com seus filhos, com aquilo que você tem, com seus pertences, com a sua profissão, muitas vezes, amém? Você vai precisar, muitas vezes não, você vai sempre precisar ter humildade, manter a humildade, porque a humildade é aquilo que te coloca, que te mantém num ambiente de graça. Sabe o que Lúcifer fez para tirar o homem do ambiente de graça? Colocou dentro dele o orgulho, colocou dentro dele uma vontade de ser mais, de ser aquilo que ele não precisava ser, de ser aquilo que ele não precisava ser, e através desse orgulho que adentrou no coração do homem e da mulher, eles comeram do fruto proibido. E ao comer o fruto proibido, eles perderam o ambiente de graça. Sabe, queridos, eu profetizo e eu sei que vocês aqui têm recebido muitas palavras nesses dias de crescimento. Eu sei porque eu tenho percebido desde o ano passado, quando nós viemos aqui no primeiro culto, dia 6 de janeiro de 2018. Que vocês estão, amém, avançando, vocês estão avançando para um ambiente maior, amém? Para uma estação diferente. Mas nós precisamos muito permanecer num ambiente de humildade. Nós precisamos demais permanecer num estado, numa posição de humildade. Porque muitas vezes vão chegar e vão bater nas nossas costas e vão falar: cara, vocês estão arrebentando, cara. Olha como vocês estão grandes.
Mas você vai falar assim, sabe o que me mantém no ambiente da graça é a humildade. O que me mantém numa posição de graça é eu saber que eu fazendo mais não vou estar me inferiorizando. Muitas pessoas elas não querem fazer mais porque não, eu não vou fazer mais porque os outros também podem fazer, é ou não é? Eu vou estar sendo escravo dos outros se eu fizer mais, se eu carregar 2 caixas. Não, queridos. Você vai estar se mantendo numa posição de humildade. Você vai estar se mantendo assim como Jesus, amém? Jesus ele veio como um rei, cara. Os discípulos de Jesus pensaram que Jesus ia governar naquele momento. Eles estavam se preparando. Eles seriam, no entendimento deles, os próximos ministros da agricultura, da fazenda, da economia. Porque eles pensavam que Jesus veio, amém, reinar. Pensa, cara, Jesus chegou, amém, fazendo muitos milagres, contrariando o sistema daquele tempo, combatendo com palavras que as próprias pessoas falavam, cara, esse cara fala com autoridade. Esse cara não é igual aqueles políticos que sempre estão aqui falando e prometendo para nós, né? Esse cara fala com autoridade. Mas Jesus veio como rei. Jesus veio como rei para reinar, porém, ele veio com humildade. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim para ela assim, o que vai te manter no ambiente de graça é a humildade. Então olha só, Tiago nesse texto ele está falando de humildade, em reconhecer que aquilo que nós somos não se trata de nós. Aquilo que nós somos não se trata dos nossos méritos. Amém? Pela graça nós somos salvos. Amém? Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Olha para esse lindo, para essa linda que está do seu lado e fala para ela assim, não é porque você é bonito que você recebeu a graça, mas é porque Ele te amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e derramou essa graça sobre nós. Ninguém pode aumentar a própria medida de graça se não for através de Cristo. Amém?